Fala aí pessoal, tudo bom? Hoje eu quero gravar um vídeo com você, trazer uma reflexão para que você medite na palavra de Deus, para que você tenha sede e seja sedento pela palavra de Deus. E eu estava lendo a Bíblia ontem, eu estava lendo o livro de Neemias e cara, uau, que livro fantástico, ele fala demais no nosso coração. E eu queria compartilhar com você de uma forma super rápida, em minutinhos, aquilo que me moveu, aquilo que me ministrou e que falou ao meu coração. Neemias, ele estava ali paradinho, quietinho, como copeiro do rei. Você conhece um pouco a história, lá no Antigo Testamento, o livro de Neemias, depois de Esdras. Depois você dá uma lida lá. É bem resumido, o livro é bem rápido. E Neemias estava como um copeiro do rei. E de repente ele fazendo o seu serviço no seu dia a dia normal, na sua rotina normal, ele dá de cara com o seu propósito. Se você for ver o contexto do livro de Neemias e livro de Esdras, quer dizer que Deus, ele usa agentes humanos, ou seja, ele usa pessoas, seres humanos, para expor o seu propósito, soberanamente glorificar o seu nome. Então Deus, ele usa pessoas para o seu propósito. Você consegue entender? Então você não está aí à toa, na tua rotina diária você não está à toa. Deus tem um propósito na tua vida muito grande como tem na minha. Nós só precisamos descobrir qual que é esse propósito que Deus estabeleceu para nós, para poder glorificar o seu nome e semear a sua palavra. E olha só que interessante isso, gente. Neemias estava ali no seu dia a dia normal, como copeiro do rei, vem uma pessoa e fala com ele. E diz que a cidade de Jerusalém, os muros foram totalmente destruídos e que as pessoas estavam passando grande dificuldade. Diante disso, ele vai, ele ora, ele coloca diante de Deus, ele pede perdão, ele clama ao Senhor pela vida dele e pela vida daquele povo que estava lá. Encurtando mais a história, um dia ele está servindo o rei, como todos os dias, que ali ele está com um semblante triste. E a palavra de Deus diz que ele teme ao rei. Quando o rei pergunta para ele, você está enfermo, você está doente? Por que você está com essa cara batida e desanimado? Porque ninguém jamais poderia servir o rei triste ou desanimado. Mas a notícia de que a cidade dele estava totalmente destruída e que os túmulos do pai dele, dos antepassados dele estavam lá e a cidade estava em ruínas e o povo mal, isso deixou ele muito mal. Ele não conseguia servir o rei, mas com aquela alegria, mas com aquela vontade, e o rei percebeu. E aí o rei pergunta para ele, e aí ele com muito temor, aí ele fala para o rei. Só que quando ele fala para o rei o que aconteceu, ele já pede para o rei. E o texto diz que em fração de segundos, quando o rei pergunta para ele que ele está com a cara mal, mas ele não está enfermo, e por que ele está assim? Na hora o texto diz, e Neemias orou em pensamento e responde ao rei. E nessa que ele ora em pensamento, fala com Deus, ele responde ao rei, ali começa o start do propósito de vida de Neemias. E Neemias, você conhece a história, ele pede para o rei, para que o rei libere ele há um tempo, para que ele possa voltar até a cidade, reconstruir os muros e depois ele volte. Só que o que eu quero te trazer a ênfase, o foco daquilo que Deus ministrou no meu coração, que Deus usa agentes humanos, ou seja, Deus usa pessoas para glorificar o seu nome, para agir soberanamente no seu propósito. Então você não nasceu à toa, cara, você tem um propósito diante de Deus, e é um propósito muito lindo, e é um propósito muito maravilhoso, e você precisa descobrir qual que é o propósito que Deus tem na sua vida, porque o texto diz mais um pouco lá à frente, que depois Esdras, quando os muros estão reconstruídos, quando a cidade está estabelecida, quando os sacerdotes voltam, quando o templo está ali em perfeita harmonia, tudo bonitinho, direitinho, Esdras monta um púlpito de madeira, ali ele pega a lei de Moisés, ele começa a pregar a palavra de Deus. O teu propósito de vida que Deus te usa para cumprir o dele nessa terra é para que a palavra de Deus seja pregada e semeada na vida das pessoas. Então por isso que nós precisamos descobrir qual que é o propósito que nós temos, porque a gente vê muitas pessoas falando, mas poxa, eu não sei qual que é o meu propósito, eu nem tenho propósito de vida, isso é coisa dos tempos de hoje. Cara, se você for ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que Deus usa seres humanos para agir soberanamente dentro do seu propósito aqui na Terra. Então você tem um propósito, você nasceu com um propósito divino. Deus colocou algo, uma semente dentro do teu coração para que você comece a florescer e a crescer dentro desse propósito. Porque deixa eu te falar algo, quando você começa a exercer o teu propósito, começa a cumprir o teu propósito nessa terra, muitas pessoas são abençoadas através do teu propósito. Porque quando Neemias ele sai do cotidiano dele, naquela vida normal que ele estava de copeiro servindo ao rei, e ele tem um start ali, ele começa a cumprir o propósito dele, que é voltar para a antiga cidade e reconstruir os muros, muitas pessoas, uma nação é abençoada, uma nação é reconciliada com Deus de novo através da aliança que estava antiga.
Você consegue entender? Então, através do propósito de Neemias, ele reconstrói os muros de defesa daquela cidade, ele estabelece os sacerdotes de volta, ele traz harmonia entre todos os povos, formando um só povo, e Esdras ali na frente, pregando a palavra de Deus como fosse só um homem em todos os homens que estavam ali. A palavra de Deus diz isso, se eu não me engano, no capítulo 10, alguma coisa assim. Então olha só que interessante, através de um propósito que Deus estabeleceu na vida de um homem, um povo é todo abençoado, um povo se reconecta de novo com Deus, um povo tem a sua cidade construída, um povo tem a palavra sendo pregada. Você consegue entender a noção disso? Então eu queria te passar essa mensagem hoje. Através do teu propósito, muitas pessoas vão ser abençoadas, então viva o teu propósito hoje. Em Gênesis, Jacó, antes de morrer, ele está ali com os seus filhos, ele dá uma bênção para cada filho. E quando ele vai dar uma bênção para um dos filhos, Benjamim, ele fala assim, Benjamim vai ser um lobo devorador, que vai devorar e destruir a sua presa pela manhã, e à tarde ele vai dividir os seus despojos. Aqui você vê dois tempos. Um tempo é a parte da manhã, onde ele luta, onde ele se entrega a algo, onde ele desbrava por algo. E na parte da tarde é onde ele vai poder descansar e dividir aquilo que ele lutou no período da manhã. Cara, você muitas vezes está me ouvindo e você é jovem, você tem uma vida inteira pela frente, você tem muita força, você tem muito vigor. E olha só que interessante isso. Para onde você está canalizando essa força? Para o que você está usando os dias mais vigorosos e fortes que Deus colocou na tua vida? Ou você está deixando simplesmente a sua vida passar? Porque deixa eu te falar algo, eu ouvi isso, mexeu demais no meu coração. Existe uma pessoa dentro de você que daqui a 30 anos ela vai depender de você. Daqui a 40 anos ela vai depender de você. Então essa pessoa que está dentro de você, que é daqui a 40 anos, ela está na expectativa que você se dê bem hoje, que você cumpra o teu propósito hoje. Porque se você não se entregar a algo hoje, lutar por algo hoje, você não vai ter o que dividir amanhã. Então, cara, cumpra o teu propósito, descubra o teu propósito em Deus nessa terra, porque através do teu propósito, através do teu chamado, muitas vidas serão abençoadas. Deus te abençoe.